Fala aí, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de classificação de vetores em linguagem C com o Bubble Sort. Nesse vídeo, vamos mostrar como construir um programa de ordenação de vetores do zero, ou seja, desde o início. Para isso, vamos usar o método das trocas de valores, que depois será adaptado para construir um algoritmo Bubble Sort. Para construir um programa de ordenação, precisamos conhecer diversos componentes da programação e desenvolver uma série de habilidades. Esse não é um curso de programação, mas vamos aprender cada um desses blocos de construção de software, passo a passo, e desenvolver as habilidades necessárias para poder criar o nosso programa de ordenação. Se você já domina o tópico que eu estiver apresentando, pode ir avançando o vídeo, até a parte que deseja aprender ou entender. Nós temos que conhecer como é a estrutura de um programa simples em linguagem C, o que são e como utilizar variáveis, tipos de variáveis e operadores, entrada e saída simples de dados com printf e scanf, if, else e else-if, como identificar qual o maior entre dois ou mais valores, como trocar o valor de duas variáveis, como colocar números em ordem crescente ou decrescente, while, for, break, continue, vetores, strings e matrizes, como classificar um vetor de 5 elementos usando for, ordenação de vetor pelo método das trocas e, finalmente, o Bubble Sort. Programar em uma linguagem compilada envolve escrever o programa em uma linguagem de programação e usar um compilador para gerar o código executável, que vai estar em binário. Para progredir, nós vamos precisar de um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um tipo de software que já tem um editor de textos para escrever o programa e um compilador, que transforma o código-fonte, que você escreveu em linguagem de programação, em código executável. Nesse vídeo, eu utilizo o DevC++, que eu baixei nesse link que está aparecendo. Se você conhece ou está utilizando outro IDE, tudo bem, vou assumir que você já está mais avançado que essa parte do vídeo. Se não, instale o IDE e vamos começar. Vamos iniciar analisando a estrutura básica de um programa. Um programa pode conter comentários, que são as partes do programa que servem apenas para descrever ou documentar o código, facilitando a programação e também o entendimento do código. Os comentários iniciam-se com ** e terminam com ***. O compilador não compila os comentários, por isso não são incluídos no executável final. Todo programa inicia-se com os includes. E o stdio.h está em praticamente todos os programas. Logo, nós veremos o porquê. Todo programa começa no int main e está entre chaves. Todo o código do programa está entre o abre chaves e o fecha chaves, que é onde acaba o código do programa. O código do programa está alinhado dentro das chaves. Essas chaves contêm o código que pertence ao int main. Todas as instruções do programa terminam com um ponto e vírgula. Vamos ver isso na prática. Pessoal, então eu abri aqui o DevC++. Eu posso vir aqui em arquivo, novo arquivo fonte, ou clicar aqui na folhinha em branco. Normalmente eu uso um Ctrl N, ele vai aparecer a telinha branca para você digitar o seu primeiro programa. É boa prática você fazer um cabeçalho com o nome do programa, vou chamar aqui de prog01, e a descrição dele. Todos os programas começam no include. E o stdio.h vai estar em praticamente todos, porque é desse include que depende o funcionamento do printf e do scanf. Calma que a gente vai ver tudo isso direitinho e a gente vai praticar bastante. Os programas começam no int main, ficam dentro de chaves.
eles terminam no return 0. O return 0 é a parte que retorna para o sistema operacional, que encerra o programa. Então, a estrutura do programa é aqui entre as chaves e o return 0 termina o programa. Aqui eu vou colocar uma instrução, a função printf. Olá, mundo. Todas as instruções terminam com ponto e vírgula no fim. Feito isso, eu tenho que salvar. Vou salvar aqui como prog01. Aí eu venho aqui em executar, compilar. Ele compilou, não deu nenhum erro, nenhum aviso. Agora eu venho aqui em executar. Olá, mundo. Esse é o nosso primeiro programa funcionando. Vocês podem ter notado que não tem acento aqui, né? Eu vou colocar o acento aqui para mostrar para vocês. Vou lá em salvar, compilar e executar. Tá vendo que o acento aparece errado? Bugou o acento. É porque a linguagem não tem o suporte para a língua portuguesa, para o acento. Então a gente tem que localizar a linguagem para que haja esse suporte. Para localizar, eu uso a função setLocale, passo esses argumentos. Pessoal, é sempre assim, sempre setLocale, LCA, português. Com o tempo, a gente vai acostumar a digitar essa linha, vai ficar meio que automático. Só que agora, se eu vier aqui e mandar compilar, ele dá um erro. Aparece aqui, ó, LCA não está declarado, setLocale não está declarado. Porque esse recurso aqui, o setLocale, ele está incluído dentro de um outro include. Eu tenho que colocar esse include, tenho que incluir o recurso. Include locale.h, que é o recurso onde está o setLocale. Agora eu vou vir aqui, ó, compilar e executar, e o programa funciona certinho. Então esse foi o nosso primeiro programa. As variáveis são elementos usados para armazenar valores na memória RAM. Esses valores são armazenados em memória em formato binário, zeros e uns, e tornam-se significativos quando atribuímos um nome e um tipo. Os tipos que nós vamos usar por enquanto são os tipos int, para números inteiros, float, para números com casas decimais, e char, para caracteres. Os nomes de variáveis só podem conter caracteres alfanuméricos e o caractere underscore. Os nomes de variáveis não podem começar por números. Os nomes de variáveis são case sensitive, ou seja, maiúsculas são diferentes de minúsculas. Aliás, tudo na linguagem diferencia maiúsculas de minúsculas. Os operadores são os elementos usados para extrair um resultado de um ou mais operandos. Enquanto os operadores aritméticos, mais, menos, vezes, dividir e módulo, dão um resultado numérico, os operadores lógicos, ou, e não, e relacionais, diferente, igual, maior, menor igual, menor igual, dão resultados booleanos, ou verdadeiro ou falso. Pessoal, às vezes eu falo verdadeiro e falso, às vezes eu falo true e false em inglês. Desculpe minha falta de padrão, é um hábito antigo. Conforme a gente for mostrando os exemplos de programas, a gente vai se acostumando com o uso dos operadores. Na informática, o processamento de uma informação está dividido em entrada, processamento e saída. Nesses nossos primeiros programas, nós vamos usar a função scanf para a entrada de dados e printf para a saída. Essas funções são um recurso incluído em stdio.h, de Standard Input Output, e significa que nós temos que usar um include stdio.h
para que o scanf e o printf funcionem. Vamos ver um exemplo. Pessoal, vamos fazer outro programa então. Eu vou dar aqui Ctrl N, vou criar um cabeçalho, vou chamar de prog02. E vamos fazer um exemplo de printf e de scanf. O primeiro exemplo. Então os programas começam com include. stdio.h está aqui porque se vai usar printf scanf tem que ter. E eu já vou colocar também o include locale.h, que é para poder usar a função setLocale e ter suporte para acento. O programa começa aqui no int main, fica dentro de chaves e termina aqui no return 0. Agora eu vou criar uma variável do tipo inteiro, vou chamar ela de n. Então, eu criei uma variável inteiro, chama n. E vou começar a escrever na tela. Então, vamos lá. Printf, olá, usuário. Opa, estou usando acento, não posso esquecer do setLocale. Agora eu vou escrever de novo usando o printf, só que aqui eu vou colocar um /n de nova linha. Então aqui pula a linha. E vou colocar aqui, ó, digite um número. Todas as instruções terminam com ponto e vírgula. E eu vou usar a função scanf. Vou passar para ela que eu vou receber um número inteiro. Então esse %d significa que eu vou receber um número inteiro. Podia ser %i também de inteiro. Eu estou acostumado a usar %d. E eu vou pedir para colocar esse valor dentro da variável n. Agora vou usar outro printf e vou colocar aqui. Você digitou o número %d. Então, pessoal, significa assim, ó. Você digitou um número e aqui vai um número inteiro. Que número que é esse? O segundo argumento da função, que é uma variável. Então, o valor que tiver na variável n vai aparecer aqui no %d. Vou salvar. Vou chamar de prog02. E vou dar o F11 que já compila e executa. Digite um número. 50. Você digitou o número 50. Legal, pessoal. Então, eu coloquei os includes, fiz o int main e criei uma variável do tipo inteiro chamada n. Comecei a colocar na tela, olá, usuário, pula a linha, digite um número e recebi esse número dentro da variável n usando a função scanf. %d é sempre para número inteiro. E logo depois do usuário digitar o número e apertar Enter, vai aparecer no programa, você digitou o número e a variável está guardando o número, vai aparecer o número. Vou dar F11 de novo para a gente ver o resultado de novo. Digite um número, 15, você digitou o número 15. Legal. Agora, pessoal, vamos fazer outro exemplo. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, novo arquivo fonte. Vou colocar o cabeçalho aqui. Vou chamar de prog03. Exemplo de printf e scanf
número 2. Vou colocar aqui include stdio.h. Copiar essa linha de cima aqui. Locale.h. int main. Return 0. Tá pronta a estrutura do programa aqui. Vou criar duas variáveis do tipo inteiro. Então, int, vou chamar elas de A e B. Então, eu crio as variáveis, eu falo o tipo e falo o nome das variáveis que eu vou usar desse tipo. No caso, eu criei A e B, separado por vírgula. Set locale. Agora eu já vou colocar aqui printf, digite um número, e um scanf. Scanf, %d, que é para inteiro, dentro da variável A. Beleza, vou copiar essas duas linhas aqui, ó. E aqui eu vou colocar digite outro número. Pessoal, se não acompanhar, pausa o vídeo, tá? É que se eu ficasse digitando sem copiar e colar, o vídeo ia ficar meio longo. Colocar aqui dentro da variável B, pronto. Digite um número, recebi o número na variável A. Digite outro número, recebi o número na variável B. Agora eu vou colocar aqui, depois que o usuário digitar o segundo número e der Enter, os números digitados foram com F, %d e %d. Então aqui, ó, aqui vai um inteiro e aqui vai um inteiro. Vírgula A, vírgula B. É isso, pessoal. No printf eu posso ir colocando %d, %d e depois as vírgulas eu vou colocando as variáveis. E aí a variável A vai aparecer aqui nesse %d e a variável B vai aparecer aqui nesse %d. Deixa eu deixar bem bonitinho aqui. Vou dar um F11, ele vai pedir para salvar, vou chamar de prog03. Como eu dei um F11, ele já compila e executa. Digite um número 5, digite um número 6. Os números digitados foram 5 e 6. Então, só dando uma revisada, criei duas variáveis do tipo inteiro, recebi a primeira com scanf, recebi a segunda com scanf, e depois eu coloquei um printf. Os números digitados foram o valor que está na variável A e o valor que está na variável B. Então, esse aqui foi o exemplo número 2 de printf e scanf. Vamos ver mais um. Vou dar um Ctrl N aqui. Já vou criar o cabeçalho. prog04. Exemplo de printf e scanf número 3. Include stdio.h. Uma copiada e colada básica aqui. Locale. Int main. Return 0. Pessoal, isso aqui praticar bastante para já acostumar a fazer assim. Mesma coisa, vou criar duas variáveis do tipo inteiro, A e B. Vou dar o set locale aqui, né? Set locale lc ao português. Printf. Pulo uma linha aqui. Não, vou direto aqui. Digite um número. Scanf, vou receber um valor inteiro. Vou colocar dentro da variável A.
Pessoal, o scanf sempre tem que usar esse E comercial aqui para que o scanf consiga colocar o valor dentro da variável A, tá? Mais para frente a gente vê tecnicamente o que significa isso. Por enquanto é seguir a regra, sempre ter um E comercial no scanf. Se você esquecer, o programa não vai funcionar. Então toda vez que você tiver um scanf e a hora que você está funcionando o programa, ele dá uma paradinha e depois encerra, verifica se você colocou o E comercial, desculpa, aqui na frente do scanf, da variável no scanf. Copiei aqui para dar uma agilizada. Beleza, recebi dois números, está na variável A e na variável B. Agora eu vou colocar aqui, ó, a soma dos números digitados é %d. Um %d só? É sim. Só vou mostrar a soma. E a soma, aqui então, o que eu coloco? O A ou o B? Eu coloco o A mais B. Então, ele vai pegar esse resultado dessa expressão A mais B, que é a soma dos valores das variáveis, e vai colocar aqui no %d. Vou dar o F11 aqui para salvar, compilar e executar. É o prog 04. Opa, deu um errinho aqui. Faltou ponto e vírgula. Pessoal, muitos pontos e vírgulas vão faltar no curso, muitos pontos e vírgulas vão faltar na nossa prática, tá? A vantagem é que com o tempo vocês vão achar rápido onde acabou, onde faltou ponto e vírgula. Vou dar um F11 aqui de novo. Digite o número 23. Digite outro número, 45. A soma dos números digitados é 68. Então, só dando uma revisada, criei duas variáveis, recebi o valor da primeira, recebi o valor da segunda, e aí mostrei a soma. Pessoal, tem outro jeito. Eu podia ter criado uma terceira variável aqui, vamos chamar ela de soma. É um nome arbitrário, eu que escolhi. E colocado aqui, ó, soma recebe A mais B. E aqui mostrado a soma. Esse jeito funciona? Funciona, ó, vamos testar. 5 mais 6, 11. Qual é melhor? Qual o programador se acostuma mais? Sempre lembrando que mais simples é melhor que mais complicado, e um programa mais legível é melhor do que um programa menos legível. Nesse caso aqui, ó, eu não vou precisar da variável, não vou usar. A mais B funciona. A gente vai fazer vários outros programas, tá? Então não se preocupem em entender, não. Vai praticando que aos poucos vocês vão ficando craque. Existem blocos de construção do programa chamados desvios condicionais, porque é executado um desvio do código dependendo do resultado de uma expressão chamada condição. No desvio condicional do tipo if, o código está sendo executado sequencialmente e, se o resultado da condição for verdadeiro, um outro código é executado. Se o resultado for falso, o código dentro do if não é executado. Ou executa ou não executa. No bloco do tipo if-else, o código está sendo executado sequencialmente e, se o resultado da condição for verdadeiro, um código é executado. Se o resultado for falso, um outro código é executado. Ou executa um bloco, ou executa outro bloco. Pessoal, o else não tem argumentos, ou seja, o else não tem parênteses e condição, porque significa se não. No bloco do tipo if, else if, o código está sendo executado sequencialmente e, se o resultado da primeira condição for verdadeiro, um código é executado. Se o resultado da segunda condição for verdadeiro, um outro código é executado e assim por diante. Também é possível aninhar essas estruturas dependendo do fluxo de programação desejado.
Vamos ver alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo de if agora. Vou fazer um cabeçalho aqui. Esse é o prog 05. Exemplo de if número 1. Os programas começam com include, stdio.h está em todos. Locale vai ter que estar também, né? Porque a gente usa muito acento. O programa começa no int main, fica dentro das chaves e termina no return 0. Nesse exemplo eu vou criar uma variável do tipo inteira, vou chamar ela de A. Já vou colocar aqui o set locale, LCA, português. Digite um número. Scanf para receber o número, né? Número inteiro. Coloque lá dentro da variável A. E aí eu vou testar, então, com if, se o que a pessoa digitou, o usuário digitou na variável A, se é maior que 0. Bom, se for maior que 0, uma linha aqui, o número digitado é positivo. Maior que 0, 1, 2, 3 e diante é positivo. E é só. Então, conferindo os includes, int main, criei uma variável chamada A do tipo inteiro. O usuário vai digitar um número, vou armazenar na variável A. Se A for maior que 0, eu informo que o número digitado é positivo. Então, vou dar um F11 para salvar, compilar e executar. É o prog 05. Digite um número, 8. É positivo, beleza. Vou dar um F11 de novo para executar de novo. Digite um número, menos 5. Não falou nada. Então, beleza, terminou esse aqui. Funcionou direitinho. Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui eu vou fazer assim, ó. Salvar como. Vai chamar aqui prog 06. Prog 06. O exemplo número 2 de if. Agora eu vou ver se o número digitado é par ou ímpar. Então, a mesma coisa. Crio uma variável aqui do tipo inteiro, peço para o usuário digitar, armazeno na variável A, mas aí, aqui vai uma expressão, não vou colocar ainda. É par. Se não, se essa expressão do if for verdadeira, é par. Se não, é ímpar. Essa expressão aqui eu vou usar o seguinte, eu vou calcular o resto da divisão de A por 2. Então, A módulo 2. Então, o operador módulo, ele calcula o resto da divisão. A dividido por 2 vai dar o valor e pode sobrar ou 0 ou 1. 0 se for par, 1 se for ímpar, né? 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. Então, se o resto da divisão do conteúdo da variável A por 2 for igual a 0, então, para calcular se é igual, eu uso igual, igual.
é igual a 0. Estou testando. Um igual só é para atribuir. Ó. Se eu quiser que a variável A receba o valor 15, eu coloco A igual a 15. A recebe 15. Nesse caso aqui, não. Quero saber se essa conta aqui vai ser igual a 0. Bom, se A módulo 2 igual a 0, é par. Porque o número dividido por 2 que não deixa resto é par. Se não, é ímpar. Tá? Lembrando que o else não tem argumento, não tem esses parênteses aqui. Vamos testar? F11, digite o número 5, é ímpar, legal. F11, digite o número 6, é par. Funcionou. Então, nesse exemplo aqui, o prog06, a gente usou um if e um else. Se a condição do if for verdadeira, tem esse printf. Se a condição do if for falsa, executa esse printf aqui. Agora, vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, e vai ser o prog07. É o exemplo de if número 3. Então, ó, o include está aqui, o locale está aqui. Criei uma variável, pedi o número. Igual aos outros dois. Aqui agora eu vou testar se o número é positivo, negativo ou se ele é 0. Então, se o valor digitado for maior que 0, o número digitado é positivo. Vou deixar copiado o printf, hein? Se não, se o número for menor que 0, então eu vou usar else if. Vou deixar o parênteses embaixo para ficar bem claro o código. Bom, se for menor que 0 é negativo. Se não, o número digitado é 0. Então, vamos conferir aqui, ó. Essa parte aqui sem segredo, né, pessoal? Colocou os includes, criei uma variável do tipo inteiro que chama A. Pedi para o usuário digitar o número e aqui eu vou fazer um teste. Se A for maior que 0, o número é positivo. Se não, se A for menor que 0, o número é negativo. Se ele não for nem maior nem menor que 0, então ele é 0. Então, ó, if, else, ele vai executar. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso. Se não, ó, else não tem argumento, não tem condição. Ele significa se não. Se não for nenhum deles. Se não é esse positivo, se não é esse positivo, então ele vai executar esse código aqui. Vamos testar? Vou apertar F11 aqui. Digite um número, 5. 5 é positivo. Vou apertar F11 de novo. 10. 10 é positivo. Menos 5 é negativo. Haha, agora peguei, vou digitar 0. 0 é 0. Perfeito, pessoal. Então, esse aqui é o exemplo número 3 de if. Vamos ver mais um. Para a gente usar if encadeado. Ó, eu vou tirar aqui os ifs. Opa, primeiro eu vou dar um salvar como, né? Salvar como. prog8, exemplo de if número 4. Então, mesma coisa. Tem os includes, do int main até o return 0, set locale para aceitar acento. Digite o número, recebe o número dentro da variável A. É um número inteiro, né?
Agora, eu quero testar se o número é par ou ímpar. E se ele for par, eu quero saber se ele é par e divisível por 3, ou se ele é par e não é divisível por 3. E a mesma coisa se ele é ímpar. Então, vamos lá. Se o número módulo 2 for igual a 0, tá? Par, beleza. Agora, se ele for par e o número módulo 3 igual a 0, se ele for divisível por 3. Se ele for divisível por 3, vamos lá. Printf, o número é divisível por par e divisível por 3. Beleza, vou deixar copiado esse printf aqui para só colar depois. Agora, se ele não for divisível por 3, else é par e mas não é divisível por 3. Então, ó, o número é par? Sim. É divisível por 3? Sim ou não. Agora, desse if aqui, ó, na mesma direção dele, vamos fazer aqui um else. Esse else, ele está atrelado a qual if? Na mesma direção, ó. Na mesma direção do if. Por isso a gente identa o código com uma tabulação, a tecla Tab, aquela tecla que fica à esquerda da letra Q, em cima do caps lock. Para a gente saber aonde começa e termina. Funciona? Se tiver assim, funciona. Ou assim. Só que o código é muito mais difícil de entender. E o código mais legível é melhor do que o código menos legível. Então aqui, ó, a mesma coisa. Vou usar o mesmo if aqui dentro desse else. Se ele for, o número é ímpar e divisível por 3, ou o número é ímpar, mas não é divisível por 3. Pessoal, só dar uma revisada no código. Nosso quarto exemplo de if tem os includes, a variável inteira, o usuário digita. Aí vem essa parte aqui, ó. If, else, if, else, if, else. Se for par, se for divisível por 3, é par e divisível por 3. Se não, é par, mas não é divisível por 3. Se não for par e for divisível por 3, é ímpar e divisível por 3. Se não, é ímpar, mas não é divisível por 3, tá? Por que essa confusão toda? Para a gente ver um exemplo de if alinhado, ó, um dentro do outro. É possível fazer isso? Vamos testar? Vamos. F11, 5 é ímpar, mas não é por 3. De novo. 6 é par e é por 3. 7 é ímpar, não é por 3. 8 é par, mas não é por 3. 9 é ímpar e é divisível por 3. Uma habilidade básica que devemos desenvolver para poder desenvolver um algoritmo de ordenação é a de descobrir qual o maior entre dois ou mais valores. Vamos ver alguns exemplos. Vamos fazer então um programa que recebe 3 números e exibe qual é o maior desses 3. Vou usar o stdio.h por causa dos printf, locale
para habilitar acento. Então vamos receber 3 números, vou criar aqui 3 variáveis. Vão ser inteiras. Vou usar o set locale aqui. Bom, primeiro passo, vamos pedir os 3 números, né? Digite primeiro número. Percent D para inteiro, dentro da variável A. Mesma coisa para os próximos números, né? O segundo número, terceiro número, na variável B, na variável C. Já recebi os 3 números, como é que eu faço para saber quem é maior? Estou comparando um contra o outro. O A é maior que o B e, ao mesmo tempo, o A é maior que o C, então é ele. É o A. Primeiro número é o maior. Deixar copiado esse printf aqui. Bom, se não for o primeiro, tem que saber entre o B e o C. Então, se o B for maior que o C, o A está fora da equação, né? Se fosse o A, era aqui. Se o B for maior que o C, o segundo número é o maior. Agora, se não for o A, se não for o B, se não for nem o A nem o B, só sobrou o C. Não você, a variável da letra C. Vamos testar? Que é else if, né? Primeiro número 5, 8, 1. Segundo número é o maior. Beleza. Pessoal, testa assim, ó. O terceiro é o maior. O segundo é o maior. O primeiro é o maior. Aí a gente sabe que funcionou. Bom, e se ao invés de 3 números eu quiser comparar 4? Bom, vou ter que ter 4 variáveis aqui. Vou ter 4 scanfs também, né? Digite o quarto número dentro da letra D. Então, o A, para ele ser o campeão, para ele ser o maior, ele tem que ser maior que o B, maior que o C, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior que o D. Se não for o A, a disputa ficou entre o B contra o C, o B contra o D. Agora, se não for nem o A nem o B, é entre o C e o D que a gente tem que fazer essa disputa. Se não for nem o A, nem o B, nem o C, é o D. Revisar o código aqui, ó, pedir 4 números. Pessoal, presta atenção nessa parte aqui, ó, o A maior que o B, E maior que o C, E maior que o D. Tem que comparar 1 com 1. Se é ele, o A está fora da jogada. Daqui para frente não tem mais A. Sobrou o B, tem que ser maior que o C e maior que o D, aí é o B. A partir daqui não tem mais A nem B. A disputa é entre o C e o D. Se o C for maior, é ele. Se não for nem o A, nem o B, nem o C, só sobrou o D. Se eu tivesse que aumentar um número aqui, eu ia ter mais um printf e ia ter mais um else if aqui, mais uma sequência, né? E ia aumentando a complexidade do programa. Então, mais para frente, a gente vai ver
a gente vai ter que desenvolver um jeito que, se eu quiser saber o maior entre 50 números, eu não vou ter que ter 200 linhas de if, né? Então, esse exemplo é isso. Vamos ver agora o resto. Outra habilidade básica que devemos desenvolver é a de trocar o valor de duas variáveis entre si. Essa habilidade vai ser fundamental para criar o nosso algoritmo de ordenação por trocas. Não é possível simplesmente colocar o conteúdo de uma variável em outra. O conteúdo dessa se perderia. É como se eu tivesse duas caixas, que seriam as variáveis. Se eu colocar o valor da primeira na segunda, eu perco o valor da segunda. Então, eu tenho que ter uma terceira caixa, que é uma outra variável que eu vou chamar de temporária, e passar o valor da primeira para a temporária. Daí eu passo da segunda para a primeira e depois eu passo da temporária para a segunda. A temporária recebe a primeira recebe a segunda e a segunda recebe a temporária. Para não esquecer, vamos usar um decoreba. TAABBT. T recebe A recebe B e B recebe T. Melhor ver isso na prática, né? Pessoal, programa agora para trocar o valor de duas variáveis. O valor de uma variável vai para a outra e o que estava na outra vai para a primeira. Então, vamos criar as variáveis aqui, ó. E eu preciso ter uma variável temporária, né? Para poder armazenar o valor que está sendo trocado. Então vamos lá. Set locale. Primeiro passo, vamos pedir as variáveis. Os valores, né? Digite o primeiro valor. Scanf %d dentro da variável A. Pedir o segundo valor dentro da variável B. Então, eu já tenho o valor de A e o valor de B, agora eu tenho que trocar. Eu vou usar aquela decoreba lá, TAABBT. Então, vamos lá. Antes, estava assim. Printf. Pular aqui duas linhas. Antes, %d, vírgula, %d, A e B. E eu vou colocar aqui também, depois, como que vai ficar. Pular uma linha. Vou deixar aqui para ficar um embaixo do outro. E agora aqui a gente vai fazer lá o TAABBT. Então, T recebe A recebe B e B recebe T. Vamos testar? Um valor 15, outro valor 30. Era 15 e 30, depois ficou 30 e 15. Então, pessoal, só lembrar aqui, ó, guarda o valor da primeira variável na temporária, passa a segunda para dentro da primeira, passa a temporária para dentro da segunda. Agora, nós já estamos prontos para ordenar valores. Para isso, nós vamos trocando os valores de posição até chegar na ordenação correta. O primeiro é maior que o segundo? Se sim, inverte os valores.
O segundo é maior que o terceiro? Se sim, inverte os valores. Como existe a chance de o segundo ter sido trocado com o terceiro, mudando qual é o segundo, temos que verificar entre o primeiro e o segundo novamente. O primeiro é maior que o segundo? Se sim, inverte os valores. Vamos fazer um programa para praticar isso. Vamos classificar 3 valores em ordem crescente. Vamos criar aqui as variáveis. Eu vou ter os 3 valores e vou ter uma variável temporária, porque eu vou ter que classificar. Para classificar elas, eu vou trocar o valor delas, se necessário. Então, primeiro, vamos pedir os valores, né? Digite o primeiro número. Scanf inteiro dentro da variável A. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, segundo número, terceiro número, a variável B, a variável C. Os números já foram pedidos. Vamos colocar aqui, ó. Antes, %d, 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 A, B, C. Vou pular uma linha aqui, né? Que no caso são duas. Aqui pular uma linha. Depois. Classifica os números. Então, tem as variáveis, pediu os números, mostrou antes, mostrou depois, agora tem que classificar aqui, né? TAA, BBT. Para classificar o número, eu vou fazer assim. Eu vou comparar número. A é maior que B? Se sim, se o A é maior que o B, eu tenho que trocar o valor deles. Porque como o A está maior, ele tem que descer e o B tem que subir. Então, TA, AB, BT. Beleza, isso resolveu aqui por enquanto o A e o B. Esse é outro if, tá? Não está ligado com o primeiro. Agora eu vou comparar o B com o C. Se o B for maior que o C, eu tenho que inverter o valor dos dois. Então é T recebe B, B recebe C e C recebe T. Aqui, pessoal, em vez de A, B, B, é B, B, C, C. Posso ter invertido o valor de A e B, posso ter invertido o valor de B e C. Nesse caso, o valor que estava no C foi para o B, subiu, então eu não sei agora se o A ainda é maior que o B. Então, eu tenho que fazer o mesmo primeiro teste. Então, ó, testei se o A é maior que o B, se o B é maior que o C. Beleza? Agora eu testo o A de novo. Igualzinho, por isso foi copiado o código. Só isso. Vamos testar? Vamos pegar aqui o pior cenário, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1 virou 1, 2, 3. Agora vamos pegar um cenário normal. 1, 2, 3 continua 1, 2, 3. Vamos fazer só mais um teste. 5, 8, 2. 2, 5, 8. Beleza. Agora, e se eu quiser 5 valores? Então, eu vou ter que ter 5 variáveis aqui. A, B, C, D, E. Tenho que pedir
5 valores, né? Então, 3, 4, 5. 4, 5. Pedir aqui na variável D, na variável E. Então, ó, 5 variáveis, 5 scanfs. O antes aqui também tem, ó, 3, 4, 5, D e o E. E aqui também, o depois, 3, 4, 5, tem o D e o E. Agora, a rotina de classificação, ela vai ficar um pouco mais comprida, porque em vez de 3 valores eu tenho 5, a complexidade vai aumentar bastante. Para facilitar a leitura do código, eu vou fazer assim, ó, deixar na mesma linha. Ah, mas funciona isso? Funciona. O compilador, ele considera que a instrução terminou no ponto e vírgula. Então, ele sabe que terminou aqui, que essa aqui é outra. Então, essa é a função do ponto e vírgula e das chaves. E aqui, vamos fazer o A com B, o B com o C. Aí, no caso, a gente tem aqui o C com o D. Então, se o C for maior que o D, T recebe C, C recebe D e D recebe T. Tá aumentando a complexidade, né, pessoal? E, por fim, tem que testar o E. Se o E for maior... se o D for maior que o E, então, o T recebe o D recebe o E e o E recebe o T. Pessoal, assim como eu uso TABBT, é só substituir, ó, TBBCCT, TCCDDT, TDDEET, tá? Então, essa aqui é o que a gente tem que lembrar para poder deduzir o resto. Só que, se eu troquei os valores, eu sei que depois dessa sequência aqui, o A subiu para o primeiro lugar, ou continuou no segundo. Então, eu vou ter que testar do B em diante. Desculpa, do A em diante. Depois, do A até o B e depois uma vez só o A. Então, ó, testei do A até o E, depois do A ao D, depois do A e o B até o C, depois entre o A e o B só. Tá? Se a gente fizesse daquele jeito que a gente faz com o if, pula linha e tal, ele ia ficar muito longo o código para a gente ver numa tela só. Vamos testar. Então, eu vou testar aqui o pior cenário. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ufa, funcionou. Vou testar aqui 1, 5, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Pessoal, então 5 valores é bem mais complexo que 3 valores em ordem crescente. E se eu quiser decrescente? A ordem decrescente é só inverter esse sinal aqui, ó. Se eu trocar todos os sinais de maior para menor, tá? Vou fazer um localizar e substituir aqui, ó. Localizar, substituir. Procuro maior.
troca pelo sinal de menor. Pronto, trocou todos. Vou compilar. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 5, 8, 9, 50. Colocou em ordem decrescente. Então, é a ordem do sinal que mostra se eu vou colocar deixa eu colocar aqui o código que eu apaguei. Beleza. Se é crescente ou decrescente, aqui crescente ou decrescente. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Crescente é maior que decrescente. Decrescente, crescente é menor que crescente. Crescente. Beleza, pessoal? Então, olha a complexidade. A gente vai ter que achar um jeito melhor de fazer isso. Senão, imagine se em vez de 5, se for 50. Quando precisamos executar um trecho do programa repetidamente, podemos usar estruturas conhecidas como laços. Um dos tipos de laços de repetição que existem é o laço do tipo do while, que significa faça enquanto. Nessa estrutura, o código entre chaves vai ser executado pelo menos uma vez e no while, ao avaliar a expressão da condição, se for verdadeira, vai executar novamente e assim por diante. Se a expressão for falsa, continua a executar o resto do programa. Já no laço do tipo while, a expressão é avaliada antes das chaves e o código nas chaves só vai ser executado se a expressão resultar em verdadeiro. A diferença é que o código pode não ser executado nenhuma vez, dependendo da expressão. Vamos ver alguns exemplos. Nesse exemplo, vamos fazer um laço do tipo while para exibir os números de 1 a 500. Então, vou criar aqui uma variável inteira. Vou inicializar ela como 1. Então, coloco 1 no valor da variável. E aí, eu vou fazer aqui, ó, while n menor ou igual a 500. Printf. Vou dar uma tabulação e colocar aqui o n, imprimir o n. No laço do tipo while, eu tenho que eu mesmo incrementar o valor se for um contador. Tá, essa expressão então vai ser uma expressão booleana, né? N menor ou igual a 50 é verdadeiro ou é falso. Então, n recebe n mais 1. E é isso. Esse laço aqui vai então do 1 até o 500 imprimindo os números. Vamos fazer um teste. Beleza, pessoal. Ó, começou no 1, terminou no 500. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Vamos exibir os números ímpares menores do que 300 de trás para frente. Então, eu vou inicializar aqui o n com 299 e eu vou continuar o laço enquanto n for maior que 0. Vou imprimir ele do mesmo jeito, só que agora aqui o n vai valer ele mesmo
menos 2, de menos 2 em menos 2. Vamos testar. Então, pegou os números ímpares de trás para frente, menores que 300. Vamos ver mais um exemplo. Vamos fazer um programa que mostra um laço do tipo deseja continuar? Continua. Então, eu vou usar um char, chamar aqui de C. E vou fazer aqui um do. Continua. E aí eu vou usar aqui, não tem que incrementar isso, né? Vou usar aqui um scanf %c dentro da variável c. E o laço vai ser while c for igual a s ou c for igual a s maiúsculo. Pessoal, quando eu uso scanf com char, mais de um scanf normalmente, ele acaba dando um erro por causa do buffer do teclado. Então, essa instrução aqui, ó, flush stdin, evita isso. Então, por enquanto que a gente ainda está aprendendo, como é que a gente vai lembrar? Se tiver scanf %c, eu tenho que usar flush stdin junto. Vamos fazer um teste? Continua? Sim. Sim, sim. Sim maiúsculo, sim maiúsculo. Continua? Não. Beleza. Deixar um espacinho aqui, porque daí fica um espacinho na hora do scanf. Os laços do tipo for são muito versáteis. Eles começam dando um valor inicial para uma variável, tem uma condição para o laço continuar válido, ou seja, funcionando, e seta um incremento para a variável. Nesse exemplo, a variável inteira i inicia-se com 0 e vai somar de 1 em 1, ou seja, vai valer 0, depois 1, depois 2, depois 3 e assim por diante. E o laço continua executando enquanto a variável i for menor que 100. Vamos praticar um pouco. Vamos ver um exemplo agora de laço do tipo for. Vou criar uma variável inteira aqui. E vamos lá. For i igual a 1, i menor ou igual a 10, e mais. Então, ó, a variável inteira i vai começar como 1, vai somar de 1 em 1, e o laço for vai continuar enquanto o i for menor ou até igual a 10. Então, o i vai valer 1, depois 2, 3, 4, 10. Quando ele valer 11, 11 é menor ou igual a 10? Falso. Aí ele continua depois do fecha-chave. E vamos imprimir. Na tela, pulando linha. %d i. Beleza, vamos testar? Imprimir os números de 1 a 10. Agora, vamos fazer assim. Números pares de 100 até 0. Ou seja, de trás para frente, ordem decrescente, né? Então, ó, o i começa com 100. O i vai ser maior ou até igual a 0. E o i vai diminuir. Então, ó, começa no 100,
vai diminuindo de 1 em 1, e enquanto ele for maior ou igual a 0, continua no laço. Só que se eu pular a linha, sem números, vai ficar a tela muito grande. Eu vou dar uma tabulação entre cada linha. Vamos testar? Beleza, do 100 até o 0, de trás para frente. Ah, é os números pares, né? Então, beleza. Se ele começa no 100, que é par, então é só diminuir de 2 em 2. Então, ó, menos igual a 2. Pessoal, i menos igual a 2 é a mesma coisa que i recebe i menos 2. Tá? É uma forma abreviada de fazer isso. Vamos testar. Números pares de 100 até 0, de trás para frente. Os laços do tipo for, eles são muito versáteis. Porque eu posso configurar com esses 3 argumentos, né, essas 3 opções, o início, o fim e o tipo de incremento. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um programa mais prático. Vamos criar uma tabela de graus Fahrenheit. Versus graus centígrados. De 30 em 30 graus. De 30 até 150 graus Fahrenheit, de 5 em 5 graus Fahrenheit. Então aqui, pessoal, vamos colocar o locale junto. Eu vou ter um Fahrenheit e eu vou ter também um float para os graus centígrados, né? Como é o resultado de uma fórmula, pode ou não dar inteiro. Provavelmente não vai nem dar inteiro, né? Então vamos usar float. Set locale. Português. Vamos colocar aqui. Pulo uma linha. Fahrenheit. Dá uma tabulação. Celsius. E aqui nós vamos fazer o argumento aqui do for. Os graus Fahrenheit vão de 30, então F igual a 30, F menor ou igual a 150, F mais igual a 5. Vou deixar esse printf aqui. Agora tem que calcular graus Celsius. Vou forçar aqui o resultado da float. 5 por 9 vezes Fahrenheit menos 32. E aqui, pulo uma linha. Percent D, dá um tab, percent ponto 1F, vou usar um decimal. Fahrenheit, centígrados. Vamos testar? Vamos ver o que eu errei aqui. Recebe
Beleza. Acredito que esteja certo, né? Não conheço a fórmula. Então, ó, com o laço for, eu fiz uma coisa mais prática do que imprima números de 1 até 10. Fiz uma tabela de graus Fahrenheit e centígrados. Vamos ver mais um exemplo. Agora, vamos pedir um número e vamos mostrar a tabuada desse número. Então, esse é um exemplo de for e while. Pedir um número e eximirem a tabuada deste número. Então vamos lá. Manter o set locale aqui, né? O resto eu vou tirar. N e I. N para pedir um número e I para usar no for. Set locale aqui, e aqui eu já vou criar um laço do tipo while. Esse laço do tipo while, vou fazer assim, ó, while 1. Pessoal, 1 é verdadeiro. Então, esse laço aqui ele vai continuar executando sempre. Porque quando é que verdadeiro deixa de ser verdadeiro? Não deixa. Então, essa expressão é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, ele vai continuar sempre. Ah, mas o laço não vai ficar eterno? Não. A gente vai ter um jeito de escapar aqui do laço. Então, vamos lá. Digite um número. Digite um número. Scanf %d dentro da variável n. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma oportunidade de sair do laço. Se o usuário digitou 0, a gente vai usar aqui o return 0 para encerrar o programa. Return 0 não encerra aqui o programa. Então aqui ele vai encerrar o programa. E aí, vamos lá. Tabuada do %d, vírgula, o número que o usuário digitou. Vamos pular uma linha aqui, né? E vamos fazer o for, então. For i igual a 0, i menor ou até igual a 10, e mais. Então, de 1 em 1, de 0 a 10. Printf. Pulo uma linha. %d vezes %d é igual a %d. Que printf bonito, pessoal. Então, aqui, ó, n vezes i igual a n vezes i. Então, ó, ele faz um laço aqui para ficar pedindo um número. Vou pular uma linha aqui para ficar bem bonitão. Se digitou o número 0, encerra o programa. É isso. Agora, se não, ele vai colocar aqui tabuada do número tal e vai fazer um for para exibir essa tabuada. Vamos testar. Digite um número. Vou começar já pelo 0 para ver se sai. Beleza. Digite um número. Tabuada do 7, né, pessoal? Vou começar pela do 7. Legal. E a do 8? Apesar que a do 8 é fácil. 9. Beleza. Pessoal, tá vendo aqui que os números eles não saem bem tabulados? Existe um macete aqui, ó. 0.
aqui no %d, eu vou colocar aqui que o número vai ter até duas casas. %2d, 2d, 2d. Vamos testar? Então, tabuada do 2, 3, 7, 8. Bem alinhado, né, pessoal? A do 9 que eu queria mostrar, ó. 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É verdade o que falavam pra gente para decorar a tabuada do 9. Se eu quiser interromper um laço, independentemente da condição do laço, eu uso a instrução break. A instrução break vai interromper o laço e o programa vai continuar a partir da chave que encerra esse laço. Já se eu quiser voltar à condição do laço, eu uso a instrução continue. Nos exemplos, a gente vai ver como usar. Vamos ver então como que usa a instrução break. A gente tem aquele programa aqui da tabuada, né? E aqui a gente estava usando o return 0. Vamos substituir por break. O break vai quebrar o laço do while. Então essa instrução break vai fazer continuar depois do fecha-chave do while. Nesse caso aqui, então, quando eu digitar 0 e cair no break, vai para o return 0 e encerra o programa. Vamos testar. Digite um número, beleza. E o 0 saiu fora. Então, esse foi um exemplo aqui do break. Agora, vamos ver um exemplo do continue. Vamos exibir os números de 1 a 500. Mas eu quero pular os números 9, 15, 52, 56 e 84. Então vamos lá. Vou fazer aqui um for. Não vai ter acento aqui, né? Tira tudo isso. Então, int i é de 1 até 500, de 1 em 1. Vou colocar aqui uma tabulação. Vamos testar se ele imprime os números? Então, essa parte está pronta. Agora eu preciso pular o 9. E igual a 9. Ou i igual a 15, ou i igual a 52, ou i igual a 56, ou i igual a 84. Então, se for 9, 15, 52, 56 ou 54, eu vou usar aqui o continue. Continue faz o quê? Em vez dele continuar aqui, ele volta para o for. Então, continue continua o for. Eu não passei pelo printf. Ele voltou aqui, somou mais um, testou se é menor ou igual a 500. Então, toda vez que chegar num desses números aqui, em vez de ir no printf, ele volta para o for e continua. Vamos ver se ele pula. Então, vamos ver. Tem que pular o 9. Pulou.
o 15 pulou, 52 pulou, 56 pulou e 84 pulou. Beleza. Vamos pular aqui os números divisíveis por 7. Quem for múltiplo de 7 não está nessa lista aqui não, hein? Então, se I módulo 7 igual a 0, se for divisível por 7, continue. Vamos testar. Então, vamos ver aqui, ó. 7 não tá, o 14 não tá, o 21 não tá, o 28 não tá. Funcionou. Nós já trabalhamos com variáveis, int, float, char. Agora, nós vamos ver variáveis indexadas, ou vetores, strings e matrizes. Um vetor é uma variável que, ao invés de armazenar apenas um valor, pode armazenar uma lista de valores. Existe apenas um nome de variável, mas nós temos um valor para cada índice. Os vetores também têm tipo, int, char, etc. Pessoal, é muito importante lembrar que um vetor de 10 posições começa no 0 e termina no 9. O tamanho é 10, mas o último elemento do vetor é o tamanho menos 1. Uma string, ou cadeia de caracteres, é um vetor de chars. A string deverá sempre ser delimitada com o caractere /0. Ou seja, uma string de 10 elementos cabe em 9 caracteres, pois o último é o terminador /0. O identificador de formato da string é o %s. Então, use %s na função printf e na função scanf. Pessoal, para receber uma string do teclado, prefiro usar a função gets, que funciona melhor. Nesse exemplo, se eu me referir à variável nome índice 2, estamos falando da posição que tem o caractere s. Se você usar scanf em uma string, não precisa usar o e-comercial. É que um vetor já é um endereço de memória. Mas, se você usar um índice da string, apenas um caractere, daí precisa usar o e-comercial sim. Se eu tiver um elemento de um vetor que ele mesmo é um vetor, ou um vetor de vetores, eu tenho uma matriz, que nada mais é do que um vetor de 2 dimensões. Se eu me referir apenas à linha, eu tenho um vetor. Para eu me referir a apenas um elemento, eu preciso fornecer 2 coordenadas. Se cada string é um vetor de caracteres, então o vetor de strings é uma matriz de caracteres. Ao me referir a uma linha da matriz, eu obtenho uma string. Ao me referir a um elemento, eu obtenho um char. Vamos praticar. Vamos criar um vetor de 150 posições, mostrar ele na tela, depois mostrar ele na tela em ordem inversa. Não é classificado, é em ordem inversa, de trás para frente. Então vamos lá, vamos criar aqui um vetor de 150 posições, vetor de inteiro, vou chamar ele de V, de 150 posições, e um I, porque eu vou usar um for, preciso de um inteiro para controlar o for. Pessoal, eu incluí aqui o stdlib e o time, que tem as funções que eu vou usar para gerar número randômico. Tá? Então primeiro eu vou usar esse srand time null para alimentar o gerador de número randômico. E agora eu vou usar um for. For i igual a 0, i menor que 150, o vetor de 150 posições vai até 149, hein? Não se confundir com isso. Somar de 1 em 1
E agora vamos colocar lá, o vetor índice I recebe um número randômico módulo 1000. Então ele vai de 0 até 999. Criei o vetor. Primeiro eu vou exibir esse vetor. Então, mesma coisa. Vou quibar o for aqui. E vou dar um printf. Vou dar uma tabulação. Opa. Barra T, %D. Vetor índice I. Vou testar essa parte, hein? Beleza, criou um vetor de 150 posições, números aleatórios. Agora eu vou imprimir esse vetor de trás para frente. Então ele tem que começar no 149 e ele tem que ser maior ou até igual a 0. E de -1 em -1. Vamos testar? Melhor pular uma linha aqui, né? Printf barra N. Agora vamos testar. Então, ó, pessoal. Começou 44, 625, 194. 44, 625, 194. Ó, 16492. 16492. Então, imprimiu numa ordem. E depois da outra ordem. O for é muito versátil, né? Eu posso controlar aqui o for. E agora a gente já sabe gerar números randômicos dentro de um vetor de n posições. Vamos fazer um outro exemplo com vetor agora. Vamos ler um nome. Até 100 caracteres e contar quantos caracteres tem. Então não preciso mais da stdlib do time. E aí eu vou criar aqui, vou ter um i e vou criar aqui um vetor de char, que a gente chama de string, né? Nome de até 100 posições. Não preciso disso aqui. Vamos lá. Printf, digite um nome. Pessoal, eu posso usar aqui scanf %s, tá? Um vetor já é um endereço memória, ele não precisa do e-comercial aqui. Mas ele dá problema com espaço. Então, eu vou usar getString. Eu acho melhor. Além disso, funciona, o que é fundamental para a gente. Para saber o tamanho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um for, o i igual a 0. Lá no fim é o i++ mesmo, tá? Só que aqui na condição, eu vou fazer assim, ó. Nome índice i diferente de /0. Então ele vai fazer esse for enquanto não chegar no /0. E eu não preciso de um código para o for. Eu só quero que o i caminhe, né? Que o i aumente até chegar no /0. Então o for termina aqui, ó. Ponto e vírgula para o for terminar aqui. E vamos exibir. Total de %d caracteres.
Então aqui, ó, digitou o nome, fiz um for para o i até a quantidade de caractere que tem, total de caracteres. Vamos testar aqui. Aprenda e pratique. 18 caracteres. Legal. Pessoal, tem um outro jeito, tá? Se eu incluir aqui, ó, include string.h, eu não preciso desse for aqui não, ó. Eu posso dizer que o tamanho é igual a string len, string tamanho, str len, e vai dar na mesma. Aprenda e pratique. 18 caracteres. Então eu posso usar um for, ou se eu colocar string.h, eu posso usar a função strlen. Vamos ver mais um? Vamos ler um nome. Não, vamos ler 5 nomes. Então vou ter que usar uma matriz, né? Um vetor de strings. E exibir os nomes ao contrário. Vamos lá, eu vou ter que ter um for para os nomes e um outro for para as strings ao contrário. E vou ter que saber o tamanho de cada string. Os nomes vão ter 5 linhas e 100 caracteres cada, até 100, né? Na verdade, 99. E aqui eu vou fazer um for i igual a 0, i menor que 5 e mais. E eu vou pedir os nomes aqui. Vou testar se os nomes estão pedindo corretamente, tá? Nomes. Duas dimensões, né? Digite um nome. José Fernando Casanel. Aprenda. Pratique. Pedindo o nome, está pedindo certo. Agora, eu preciso imprimir de trás para frente. Vamos pegar esse for aqui que já está varrendo a string, né? De nomes índice i. Peguei o tamanho do nome atual, né? Primeiro o nome índice 0, depois o nome índice 1, até o nome índice 4. E agora eu vou fazer um for de trás para frente. Então, for i igual a t, na verdade t menos 1. Vou fazer t, depois eu mostro por quê. J. Esse é o for do j, do i é o mais externo. J maior ou igual a 0. J menos. Printf %c de caractere. Qual caractere? Nomes índice i
índice J. Então, digite um nome. José. Fernando. Aprenda. Pratique. Estude. Tá quase, né, pessoal? Então, vamos lá. Faltou pular uma linha aqui. Entre os nomes. Linguagem C. Gente, Mega Ognil. Ficou legal. Ó, esse espacinho aqui, pessoal, é porque eu peguei aqui direto o tamanho. Então, eu posso fazer J igual a T menos 1. Eu vou pegar aqui, ó, tamanho menos 1. Digitação rápida. Beleza. Então, ó, eu tenho um vetor de 2 dimensões de char, que é nada mais nada menos que um vetor de strings. Digitei 5 nomes, varri os 5 nomes e dentro dos 5 nomes eu peguei eles de trás para frente, caractere a caractere e fui imprimindo. Se eu colocar aqui um /n para pular linha, vai ficar bem claro como que o for funcionou. Stick. Ó, ele está fazendo letra a letra, pulando a linha aqui por causa do /n. Antes de fazer um programa que coloque 5 números em ordem crescente, usando o for, vamos visualizar como os valores mudam de posição durante a ordenação. Para classificar 5 números em um vetor, usando o método visto até agora, das trocas, vamos precisar percorrer o vetor do primeiro até o quinto elemento 5 vezes. Para isso, usamos 2 laços do tipo for aninhados. A cada iteração, nós testamos se o elemento atual do vetor é maior que o próximo elemento do vetor. Se necessário, nós invertemos os valores. Vamos pôr a mão na massa. Vamos ordenar um vetor de 5 elementos. Primeiro, vamos criar uma constante. Vou chamar ela de tamanho. E ela vai ser de tamanho 5. Então, em vez de eu usar 5 como o tamanho do vetor, eu vou usar a constante, vou usar tam. Então, vamos criar o vetor lá. V de tamanho tam. E J e T.
Vamos alimentar o gerador de número aleatório. E vamos popular o vetor aqui com o for. Então, i igual a 0, i menor que tamanho, i mais. V índice i recebe range de números até 999. Criei o vetor. Vou exibir ele na tela. Então, vamos quibar esse for aqui. printf /t %d v índice i. Vamos ver se está funcionando até agora. Igual assim. Beleza, gerou um vetor, números aleatórios e exibiu eles. Tem que ter o depois também, né? Então, vou colocar aqui printf /n antes depois. Vamos testar. Colocar ponto e vírgula no lugar que faltou. Show! Agora falta só classificar, né? Então vou colocar aqui, ó. Classifica o vetor. Então, vamos lá. For i igual a 0, i menor que o tamanho do vetor e mais. For j igual a 0, j menor que tamanho menos 1, j mais. E aí vamos usar a nossa técnica de substituir o valor se necessário. Se o vetor índice i for maior, vou deixar um espaço aqui para ficar bem legível, vetor índice i mais 1, se o atual for maior que o próximo, opa, estou dentro do laço j, né? T recebe o V índice J, o V índice J recebe o V índice J mais 1, que é o próximo, e o V índice J mais 1 recebe o temporário. Vamos testar.
Então vamos ver aqui, 8895478654 classificou. Mais um teste, 118, 181, 320, 692, 801. Beleza, pessoal, conseguimos classificar o vetor. Então, pessoal, bom, revisando o código, eu criei uma constante para o tamanho, populei o vetor, né? Coloquei os elementos do vetor com número randômico, mostrei antes, mostrei depois, e a classificação é aquela: se o atual for maior que o próximo, troca. Se o atual for maior que o próximo, troca. E eu tenho que fazer isso naquela sequência lá, A maior que B, maior que C, A maior que B, B maior que C, C maior que D, e depois fazer de novo para ele ir classificando por troca. E aqui agora eu vou mudar, eu quero 200 posições no vetor, eu não preciso mudar o código. Esse for classifica qualquer tamanho, né, esse par de for. E eu usei uma constante, então eu não preciso substituir nada no código, porque aonde tiver tan, ele vai entender 200. Vamos fazer um teste. Beleza. Só vou fazer o seguinte, o depois eu vou colocar uma linha mais para pular, em vez de 200 eu vou usar 150. Então aqui um vetor embaralhado e o vetor classificado. Pessoal, vou dar um F11, hein? 1, 2, 3. Ficou rápido, hein? Então é isso. Podia usar aqui 1000 posições? Podia. Classificou certinho. Podia usar 10 posições, 10 elementos? Podia. Então agora a gente já tem um programa que ordena qualquer quantidade de elementos. Chegou a hora da gente ver o Bubble Sort. O Bubble Sort, que significa ordenamento por bolha, tem esse nome porque a movimentação dos valores na lista lembra bolhas num tanque. Ele é basicamente o algoritmo de ordenação pelas trocas de valores que nós vimos até agora, mas tem uma otimização. Se, numa das iterações do laço interior, o segundo for do exemplo que nós já fizemos, não houve troca, é porque os valores já estão ordenados e o algoritmo pode ser encerrado. Então, no melhor caso, apenas uma iteração acontece, pois os valores já estão ordenados. Apenas no pior caso vão acontecer todas as iterações previstas. Vamos fazer. Vamos fazer então um programa para ordenar um vetor de n elementos usando o método do Bubble Sort. Tá? Então o método do Bubble Sort é parecido com o método das trocas, mas ele tem uma otimização. Além das variáveis que a gente já usou no outro programa, eu vou criar uma variável booleana aqui, né? True ou false. Houve troca. Ela vai ser no momento false. Vou preencher o vetor aqui normalmente. Vou mostrar o vetor antes e depois normalmente. Então, criei uma variável booleana, foi a única diferença por enquanto. Agora, na rotina de classificação, eu vou usar um laço do tipo do. E eu vou colocar aqui, ó, while houve troca. Então, se o houve troca
for verdadeiro, ele continua nesse laço aqui. Se não, se o houve troca for falso, ele quebra o laço. O nome dessa variável ajuda por quê? Porque a gente pode pensar assim, se não houve troca, a gente não precisa mais classificar o vetor. Então, dentro desse laço, eu seto houve troca como falso. E aí, eu faço lá o for j igual a 0, j menor que tamanho e j mais mais. E vou fazer lá o teste para ver se eu inverto as variáveis ou não. Se o vetor índice j for maior que o vetor índice j mais 1, deixar separadinho aqui para ficar bem legível. Vou trocar. Então, coloco aqui o v índice j dentro da variável temporária. Aí eu coloco o próximo elemento no atual, v índice j mais 1. E aí no próximo elemento eu coloco o que estava na temporária. Inverti o valor. Inverteu o valor? Inverti. Então houve troca. Sim, sim, sim. Houve troca. Verdadeiro. Pessoal, é esse. Então aqui, ó, ele vai começar a rodar nesse laço do aqui. E ele vai classificando o vetor. Assim que ele não classificar mais o vetor, se o vetor está em ordem, ele seta o troca para true. Ele está false. Ele dá um seta para true e ele termina o while. Então, ó, ele coloca aqui, não teve troca. Se ele não entrar nesse if nenhuma vez, se não tiver troca, houve troca é falso, ele continua e já exibe o vetor classificado. Então, no melhor cenário, ele não faz nenhuma classificação porque já está classificado. No pior cenário, ele vai rodar várias vezes. Vamos fazer um teste. Então aqui, ó, antes e depois. Pessoal, vamos fazer um teste aqui com 5.000 elementos. 1, 2, já! É muito rápido. Note que tem até número repetido, né? Por causa da quantidade de elementos. Vamos usar 50. Vamos usar aqui 150. Então esse é o método do Bubble Sort. É isso, pessoal. Até a próxima e bons estudos!